Olá, estamos em mais um Estação Cognópolis com as novidades, informações, eventos que acontecem aqui no bairro Cognópolis, em Foz do Iguaçu. E hoje eu tenho a satisfação de conversar com a Carla Giuliani, que é pesquisadora, médica, pós-graduanda em Psicologia Positiva, para falar do curso que vai haver no dia 2 e 3 de novembro, sobre precocidade parapsíquica, não é isso? Tudo bom, Carla? Isso, tudo bem. Precocidade parapsíquica, a gente falando, né, à primeira vista pode parecer que é um curso que foca só ou é voltado só para criança, mas não é bem assim, né? Não é bem assim, Amaury, como você falou. Embora o tema do curso seja precocidade parapsíquica, ele faz menção a uma fase biológica da consciência, que é a infância, onde o parapsiquismo ele está mais livre, ele vem aflorado mais, vamos dizer, fisiologicamente, né? E é nessa época que a gente vai acessar uma série de informações da criança, e aí eu coloco pai, mãe, professor, educador, o cuidador que tiver no entorno daquela criança. Então ele tem acesso a esse afloramento espontâneo das informações que a criança traz de uma outra vida, ou de outras vidas que ela já teve, e que o adulto ele tem no curso uma oportunidade de aprender como lidar com essas informações, o que fazer com essas informações e também como estimular a criança a trazer mais informações de outras vidas que ela já teve. Então, o objetivo do curso, ele é adentrar o mundo interior da pessoa, aprofundar no entendimento dessas percepções que vão falar a respeito das relações grupo-kármicas dessa pessoa, trabalhar isso daí e dar um encaminhamento para essas informações que ela traz de outras vidas, entendendo esse processo todo. De preferência numa condição benéfica, porque, como você estava falando, o cuidador ele pode direcionar isso numa condição favorável a todo mundo que está envolvido ali com a criança, ou pode reprimir, pode levar para um caminho que, na verdade, mais prejudica. Eu tive experiências e a gente tem relatos, tanto de vivências pessoais, como de vivência de outras pessoas que já estão nos dando retorno, como às vezes da bibliografia mesmo. Então tem relatos, por exemplo, de crianças que ali com seus 3, 4, 5 anos, elas começaram a manifestar o parapsiquismo e o interesse dos pais era saber da criança o número da Mega Sena. Então isso é um desestímulo para a criança. Tem outras condições, por exemplo, em que a criança ela é cerceada na manifestação dela, porque ela vai estar trazendo informações a respeito não só dela, mas das pessoas do entorno. Então ela traz informação do pai, ela traz informações da vida da mãe, e às vezes informações que ela percebe não só desta vida, mas de outras vidas. Então, e como ela ainda não está sujeita a convenções sociais, nada disso, pode estar até trazendo alguma condição mais delicada porque ela não tem um senso crítico do que ela pode falar. Às vezes nem o adulto tem, ele tem um parapsiquismo, ele percebe as coisas, ele tem acesso a informações, vamos dizer, privilegiadas, não sabe como lidar com isso. Imagina a criança. Isso na fase da infância é muito interessante e a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque essa criança, quando ela não é bem compreendida, esse parapsiquismo aflorado, ele não é entendido e bem conduzido, o que acontece? Às vezes essa criança, ela se coloca numa condição de ser isolada pelos colegas, de ser reprimida pelos pais, pelo professor. E, às vezes, a própria criança, para pertencer a um grupo, ela acaba bloqueando o parapsiquismo dela, porque ela começa a entender que aquilo que ela fala, aquilo que ela manifesta, causa transtornos. E aí ela é isolada do grupo. Então, ela bloqueia as percepções que ela tem para que ela possa fazer parte de um grupo. E aí aquele grupo todo perde um ferramental importante aí, até para entender as relações grupo-kármicas, né, Carla? Perde porque a criança ela pode trazer, e aí a gente está falando assim de uma única criança, mas se a gente pensar o seguinte, aquelas pessoas elas estão juntas não é por acaso, elas já estiveram juntas em outras vidas e a relação delas em outras vidas teve um nível de afinidade tal que faz com que elas venham juntas nessa vida.
Então, o que acontece? O parapsiquismo de uma criança, quando ele é manifesto, pode estimular o parapsiquismo de outras crianças, porque eles vão estar fazendo o quê? Eles vão estar lembrando de coisas do passado. Eles vão estar exacerbando informações que eles já de vivências que eles já tiveram. Então, um estimula o outro e às vezes eles vão entender assim, o que esse grupo tem em comum? Por que esse grupo está junto hoje? Então, isso daí, quando é coordenado por um adulto, por um orientador que tem entendimento dessa condição, Amaury, o salto quântico é muito grande. O salto em que esse grupo vai dar é muito grande. Em termos de maturidade. Em termos de maturidade, em termos de escolhas que a pessoa vai fazer na vida dela, em termos de entendimento do que elas são, da aceitação que elas têm. Você me contava apoio mútuo também. Apoio mútuo, fortalecimento das potencialidades que cada um tem. A gente hoje tem uma condição, por exemplo, os jovens chegam numa determinada idade, eles não sabem o que fazer de profissão. Então, às vezes, eles trabalhando essa questão do potencial que eles têm manifesto lá atrás na infância, pode ajudar esse jovem a desvendar assim, quais são as minhas tendências? O que eu tenho de habilidades que eu posso estar potencializando? O que eu quero trabalhar e o que já não me interessa mais trabalhar? Então, isso tudo é uma parte que a gente pode tirar proveito da lida com o desenvolvimento do parapsiquismo da criança. Então, um adulto bem orientado com esse tipo de informação, ele vai conseguir orientar bem essa criança. Então, por isso é que a gente estende esse curso aí também para os professores, não só para o cuidador ali de pai e mãe. E tem uma coisa muito interessante, que assim, o período em que essas informações são manifestas é até em torno ali dos 7, 8 anos de idade. Depois, essa criança ela começa a frequentar a escola, atualmente até um pouco mais cedo do que isso. Então, o que acontece quando ela vai para a escola? Ela vai fazer parte do segundo grupo social dela. E aí ela tem que se amoldar ao grupo ou se amoldar ali às informações da escola, do professor, daquele núcleo que está ali. Se dentro desse núcleo eles acolhem essa criança com as manifestações que ela tem, ótimo. Se ele não acolhe, o que acontece? Essa criança ela passa muito tempo dentro da escola. Ela fica isolada do pai e da mãe. Então, aquilo que a gente trabalhou com o pai e com a mãe para lidar com o parapsiquismo da criança, muitas vezes vão ser manifestas. As manifestações vão acontecer dentro da escola que o professor não está preparado. Por isso é que a gente tem que trabalhar com todo mundo que está no envolvimento, todos os profissionais e todas as relações adultas dessa criança, para que eles possam dar continuidade ao trabalho. Então, assim, a criança ela não vai aflorar para a psique só dentro de casa, só no horário em que o pai e a mãe já chegou do trabalho. Então, vai para a escola também. O cuidador, o ideal seria a gente trabalhar com as babás. Então, todo o grupo de adultos que estão hoje lidando com essa criança, ele está preparado para saber como fazer com essas situações. Agora eu vejo assim, além dos cuidadores, né, que você já falou, os pais, professores, o babá, o psicólogo, né, quer dizer, isso aí é pessoal que tem direto interesse nessas informações, até para poder assistir melhor. Agora, eu vejo também que pessoas que queiram fazer uma autopesquisa baseadas na sua infância também podem entender muito mais das próprias relações familiares, eventualmente até acessar com os pais, ou se tiver oportunidade com os avós, né, de informações de como foi a sua infância, né? E isso vai enriquecer muito a própria... Dentro do próprio curso já aconteceu assim, das pessoas terem um insight. Exato, mas espera aí, então se é assim, porque às vezes a gente não valoriza as vivências que a gente teve. Então, a hora que começa a tocar no assunto, exemplo de um, exemplo do outro, as pessoas elas relembram desta infância, do que acontecia com elas, como é que foram as manifestações que elas tiveram, e aí às vezes elas nem percebem como é que elas foram bloqueadas. Então, você veja bem, uma criança que chega e comenta sobre uma percepção que ela teve a respeito da intimidade do pai, e o pai diz para ela, não, isso é mentira. Então, ela bloqueou esse parapsiquismo dela, porque entre a percepção que ela tem
e a opinião da figura de poder na vida dela, ela faz opção pela opinião da figura de poder. Então ela cerceia. Isso às vezes a pessoa ela não registrou que esse fato aconteceu na vida dela na infância. O que ficou para ela? O bloqueio do parapsiquismo. Então, a hora que chega o adulto lá em sala de aula com a gente, e a gente às vezes toca nesse assunto, pode ter um insight, ele se lembrar, puxa, então meu parapsiquismo não foi assim, não houve um fenômeno, um evento que marcou, foi às vezes você está mentindo e aquilo tudo ali mudou o rumo do desenvolvimento do parapsiquismo daquela pessoa. Agora, você comentava comigo que além de melhorar essa percepção do mundo interior aí, das parapercepções, e também ajudar no entendimento das relações, tem também o componente importante de você usar o parapsiquismo para a interassistencialidade, né? Então, esse é um dos objetivos do curso também. O que a gente entende é o seguinte, Amaury, para você desenvolver o parapsiquismo, qualquer pessoa pode desenvolver. Agora, o que fazer com esse parapsiquismo? Então a gente vê que tem que dar um objetivo para essa captação de informações que a gente faz além dos 5 sentidos. E isso aí é o parapsiquismo. E a gente vê que a melhor forma de direcionar é a interassistência. Então, a partir do momento em que a gente sai da gente e que a gente vai cuidar do outro, assistir o outro, tornar a condição do outro uma condição melhor, é a melhor forma de a gente estar se ajudando. Então, a gente trabalhar no curso, mais no final do curso, a gente trabalha muito com a condição do autoemperdoamento e do hétero-perdão. Então, entender as relações da família, o seu contexto familiar, a partir do parapsiquismo que você pode acessar, entender tudo aquilo que está ali e perdoar o pai, as mágoas, rancores, as desavenças, as arestas que existem nessa relação grupo kármica, mais especificamente na família, isso daí é a forma que a gente entende de autocura. É o melhor caminho para a gente estar se melhorando. Então, a interassistência, ela vem daí. À medida que eu saio de mim, ajudo o outro, de alguma forma eu também sou ajudado. Não necessariamente A ajudando B, B vai ajudar A. Às vezes A ajuda B e C vai ajudar. É uma rede, uma teia de interassistência, né? E uma coisa que é interessante falar também é o seguinte, a gente tem as inter-relações, às vezes a gente valoriza muito outros tipos de relação que não da família. Eu dou muito valor para a família pelo seguinte, é a relação mais imbricada que a gente tem hoje. Ela é uma relação celular, então é de DNA, é célula, né? Eu tenho uma carga genética que o meu irmão tem, doada pela minha mãe, parte pelo meu pai. E isso daí, esse imbrincamento, nós estamos tão perto, porque a minha hipótese é, em outra vida, nós tivemos relações que nos marcaram com emoções tão fortes, que nos deixaram tão próximos, a ponto de virmos nessa vida como uma família. Então, assim, a constituição de uma amizade fora da família é ótimo, mas provavelmente é uma relação que já foi trabalhada, que ela já está mais amenizada. A relação da família é uma relação onde a gente tem que resolver muitas questões. Então, daí eu vejo muito essa condição de, se a gente consegue usar o parapsiquismo para entender as relações do grupo familiar, e aí, com um parapsiquismo interassistencial, assistir essa família e ter na família um ponto de apoio mútuo, quer dizer, um ajudando o outro, ombro a ombro, a participar desse processo evolutivo, eu acho que a gente vai melhorar muito e vai fazer um diferencial muito grande, não só na nossa vida, mas do entorno da gente, né? Então, eu vejo essa condição assim, da família como um momento, um local, uma época em que a gente vai poder contar com o apoio uns dos outros. Então, por exemplo, a condição da mãe com a filha, a relação delas não é boa. E a origem desse relacionamento difícil começou numa outra vida, onde elas disputaram o mesmo homem, que hoje é o marido de uma
e o pai da outra. Então, o que que precisa? Elas atualizarem, junto às vezes com o marido, ou não, às vezes só entre as duas, elas atualizarem essa informação e ver que hoje o contexto é outro, entendendo que a dificuldade que elas têm é uma dificuldade que aconteceu no passado. Então, assim, elas entenderem isso, atualizarem essa informação, perdoarem tudo o que aconteceu no passado e começar uma nova relação. Me conta agora, então, Carla, como que vai ser o curso, né? 2 e 3 de novembro, e lá vai ser na CIP. Vai ser na CIP no dia 2 e 3 de novembro. Então, a gente tem o turno da manhã, turno da tarde, no sábado e no domingo. São 3 horas por período, porque a gente entende que há necessidade de dar um tempo para a pessoa ficar um pouco quieta, vai para casa, né? Reflete, tem uma noite de intervalo. Então, em tese, se a gente fosse pensar, puxa, podia dar tudo num dia só. Não, vamos devagar, porque o importante é o aluno fazer as suas reflexões e sair do curso diferente para melhor do que quando ele entrou, né? Então, não é simplesmente um curso, embora a gente não tenha a parte prática, não é um curso que vai dar só cargas de informação. O aluno ele tem que elaborar essas informações para o próprio benefício e ele tirar proveito desse curso, né? Então, começa às 8h30 da manhã no sábado, é um curso sem pré-requisito, qualquer pessoa que queira participar está convidado. As inscrições são feitas na própria CIP, o telefone é 2102-1421. Tem um e-mail também que é acip@acip.com. Excelente, está aparecendo na tela, inclusive, aí as informações. Eu vou pedir, inclusive assim, Amaury, para as pessoas que forem ligar, fazer o favor de ligar após as 15 horas. Que aí já conversam, né? Já conversa direto. Com a pessoa lá e já podem se inscrever. Bom, okay. Eu não sei, eu com certeza estarei no curso, né, na cara, porque esses temas aí, eu como educador, né, como professor de Conscienciologia também, a gente se depara com essas situações de poder ajudar as pessoas nesse âmbito das relações grupo-kármicas o tempo todo, né? Então, é muito bom, muito importante e com certeza, então vejo vocês lá no curso da Carla, lá em novembro. Tá bom, aguardo todo mundo. Obrigada. Obrigado, então ficamos por aqui hoje com o Estação Cognópolis e até a próxima.